Capítulo 518, Rebelde. Tradução, do Corã Revisão, 0. Do lado de fora da tenda, dois demônios gigantes carregavam uma longa corrente enquanto esperavam impacientemente. Quando viram a aparição lenta e deliberada de Lin Ming, um deles imediatamente ficou irritado. Apresse-se logo, porra! Havia vários artistas marciais humanos atrás desses dois demônios gigantes. Seu cultivo variava do estágio da condensação de pulso ao reino Ouqian. Mas, sem exceção, cada um deles estava quase sem a sua verdadeira essência. Seus meridianos estavam em um caos absoluto e suas fundações eram extremamente instáveis. Eles estavam todos algemados com essa corrente. Por causa da marca de rastreamento, a raça dos demônios gigantes normalmente não colocava algemas em seus escravos, pois limitava a capacidade de trabalho dos escravos. Mas, quando eles reuniam artistas marciais para ir minerar o antigo minério de cristal de sangue demoníaco, muitas vezes havia centenas ou mesmo milhares de escravos que eram artistas marciais. Neste momento, se os escravos se unissem e se rebelassem, seria extremamente problemático. Assim, eles usavam uma corrente de selamento de verdadeira essência para prender os artistas marciais. Quando Lin Ming saiu, nenhum desses artistas marciais sequer olhou para ele. A luz estava perdida em seus olhos indiferentes, era como se eles tivessem vivido em nada além de desespero por toda a vida. Quando Lin Ming viu o estado mental deles, ele balançou a cabeça. Se um artista marcial perdesse a coragem de lutar e resistir, seria difícil para eles darem outro pequeno passo adiante em sua vida. Mas, se essas pessoas realmente quisessem se rebelar contra a tribo dos demônios gigantes, era realmente impossível saber por onde começar. Uala! Um demônio gigante repentinamente quebrou a corrente de selamento de verdadeira essência em sua mão, causando um som metálico e estridente. Ao mesmo tempo, o demônio gigante disse friamente: vá para trás. Lin Ming olhou para essa corrente. Todos os tipos de runas dos demônios gigantes estavam esculpidas na corrente de selamento de verdadeira essência. Essa corrente seria, no máximo, capaz de selar um artista marcial no reino Xiantian. Mais rápido. Como o demônio gigante viu Lin Ming ainda ser indiferente, ele gritou como trovão: você está surdo, porra! Maldito! Você está apenas querendo morrer. Sem nenhuma explicação, o demônio gigante usou a corrente como uma arma e atacou Lin Ming. O soldado demônio gigante tinha uma força alta em seu punho. Se ele socasse alguém, seria muito fácil para ele quebrar os ossos de um artista marcial normal. Quando Lin Ming viu a corrente se aproximando, ele resmungou friamente e estendeu a mão. Com um som de cá, ele segurou firmemente a corrente em sua mão. Você? Quando os dois demônios gigantes viram isso, ficaram atordoados e então lentamente ficaram com uma raiva incalculável. Ambos eram generais demônios de uma estrela. Embora eles fossem apenas iguais a um artista marcial do reino Ouqian, eles tinham uma superioridade corporal esmagadora e não pensavam em um artista marcial humano no reino Ouqian como oponente. Um humano ousou se rebelar abertamente contra eles, como eles poderiam suportar isso? O demônio gigante segurou a corrente e puxou com força, querendo atrair Lin Ming. No entanto, ele nunca pensou que depois de puxar a corrente com toda a sua força, aquele a cambalear seria ele e não Lin Ming. Os pés de Lin Ming eram como unhas de ferro que foram marteladas no chão e ele permaneceu completamente imóvel. Esse bastardo, antes que o demônio gigante pudesse reagir, o outro pegou um machado. O machado era grosso como um braço e brilhava com uma luz forte. Ele cortou em direção a Lin Ming: morra. Diante desse machado afiado, Lin Ming ficou indiferente. Ele chutou com o seu pé e atingiu o pulso do demônio gigante. Com um som de caixa, o machado foi enviado voando para trás. O demônio gigante agarrou seu pulso e gritou miseravelmente. Seu pulso estava dobrado em um ângulo estranho e, do lado da mão,
podia-se ver ossos brancos manchados de sangue saindo da pele. Ah! Você se rebela! O demônio gigante gritou, mas sua voz foi abruptamente cortada. Antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, Lin Ming agarrou sua garganta. Com um som agudo, o demônio gigante ficou mole. Sua garganta inteira tinha sido cruelmente esmagada por Lin Ming. O demônio gigante cuspiu o sangue para encher uma boca e seus olhos saltaram para fora. Ele morreu instantaneamente. Você. O outro demônio gigante olhou para seu companheiro, incrédulo, sua mente ficando vazia. Como isso poderia acontecer? Não era este menino um artista marcial no reino Ouqian? A informação mostrara claramente que Lin Ming era apenas um artista marcial de reino Ouqian. Mas, neste momento, ele não teve mais a chance de pensar. Uma leve luz roxa penetrou entre as sobrancelhas do demônio gigante. Seu corpo tremeu e seu mar espiritual se rompeu instantaneamente. Ambos os olhos do demônio gigante ficaram brancos quando ele caiu no chão. Atrás dos dois demônios gigantes mortos, os artistas marciais que estavam presos pelas correntes de selamento de verdadeira essência ficaram surpresos. Eles nunca pensaram que Lin Ming mataria imediatamente os dois generais demônios. Este homem era louco. Ele queria se rebelar. Neste momento, ninguém se importava com o cultivo de Lin Ming. Na mente deles, havia apenas um único pensamento que continuava tocando repetidas vezes. Uma vez que esta rebelião fosse suprimida, todos eles seriam tratados como companheiros rebeldes. Todos eles seriam mortos. Grande irmão Lin Ming. Atrás de Lin Ming, a pequena Qin recobriu a boca em estado de choque. Seus olhos estavam cheios de pânico de medo. A velha vovó tremeu ao lado dela. Em seus muitos anos, ela viu outros artistas marciais que se rebelaram e tentaram escapar. No entanto, não havia uma única vez que eles não foram capturados, esfolados vivos e transformados em um humano empalhado. Lin Ming era tão jovem, como ele poderia se rebelar contra a enorme tribo verde silenciosa? Na tribo verde silenciosa, havia numerosos anciãos e inúmeros mestres. Como uma criança sozinha poderia lidar com todos eles? 10 anos atrás, houve até mesmo uma rebelião maciça em grande escala de artistas marciais. Houve mais de 700 ou 800 artistas marciais que se uniram em revolta, mas todos falharam juntos. Cada participante tinha morrido de forma miserável e até mesmo os escravos servos que esperavam eles foram transformados em humanos empalhados. Esta avó tinha 60 anos. Ela não tem mais medo de ser condenada à morte. Mas ela não queria que sua jovem neta Qin reencontrasse um fim tão trágico. Criança, você. Os velhos olhos da avó estavam cheios de lágrimas. Ela não se referia a Lin Ming como senhor. Criança, você foi muito imprudente. Agora você tem que correr. Por favor, lhe peço que leve Qin He embora com você. Lin Ming se virou e olhou para a avó. Ele sacudiu a mão e 2 pequenos trovões caíram sobre a avó e Qin He. Esses 2 raios de luz foram condensados pela luz desencantadora de sonhos. Eles protegiam a avó e a neta, enquanto trabalhavam simultaneamente como uma marca de rastreamento para que ele pudesse encontrá-las no caos que aconteceria. Os lábios de Lin Ming se moveram. Ele disse com uma mensagem de som de verdadeira essência: deixei 2 bolsas com pedras de sangue na sala. Pegue-as e encontre um lugar seguro para se esconder. Espere pelas minhas novidades. Lin Ming não explicou mais nada, porque qualquer explicação que ele desse não faria sentido para elas. Ele olhou para os vários artistas marciais que estavam trancados pelas correntes de selamento de verdadeira essência. A maioria deles pareceu entrar em pânico, mas havia 2 entre eles cujos olhos estavam cheios de esperança e excitação. Lin Ming pensou rápido: quais são seus 2 nomes? Meu nome é Yuan e este é meu irmão Luzin.
Nós fazíamos parte de uma equipe de reconhecimento da tribo Ascensão aos Céus, mas fomos capturados e transformados em escravos. Nós pensamos que não havia esperança de escapar, mas nunca pensamos que iríamos nos encontrar com um herói tão feroz e corajoso. Peço-lhe para cortar correntes de selamento de verdadeira essência. Nós três poderemos escapar da tribo verde silenciosa. Enquanto pudermos retornar à tribo Ascensão aos Céus, nós dois irmãos teremos a certeza de retribuir sua benevolência. Os dois disseram que a tribo Ascensão aos Céus era uma tribo humana perto da tribo verde silenciosa. Era quase tão grande quanto a tribo verde silenciosa. Nestes anos que se passaram, existiram incontáveis batalhas entre as duas tribos. Mas, porque os humanos que viviam na pradaria das nuvens encantadas tinham sido fracos por tanto tempo, a tribo Ascensão aos Céus inevitavelmente sentia o medo em batalha. Assim, muitas vezes sofreram perdas. Ouvindo esses dois irmãos dizerem que eles queriam fugir da tribo verde silenciosa, isso aumentou a esperança de vários outros artistas marciais de que eles poderiam escapar também. Se eles pudessem escapar, então eles iriam, quem estava disposto a permanecer como um escravo. Era só que eles temiam que a marca de rastreamento em seu corpo os impedisse de fazê-lo. Mas neste momento, alguns deles notaram o cultivo de Lin Ming. Ele estava na realidade no reino Xiantian. Assim, havia uma pequena chance de que eles pudessem escapar daqui. De repente, a luz foi restaurada nos olhos de vários artistas marciais. Eles deram um passo à frente e imploraram: por favor, leve-nos com você. Já tivemos o suficiente desse maldito lugar. Escapar. Lin Ming olhou por cima desses artistas marciais e calmamente disse: eu não vou escapar deste lugar. Eu vou matá-los. Se você tiver a coragem de me seguir, então eu vou levá-los junto em nosso caminho de matança até a sede da tribo verde silenciosa. Se você não tiver coragem, fique aqui e me ajude a cuidar desta avó e da sua neta. Lin Ming apontou para a pequena Qinrei, sua avó. No entanto, quando essas palavras soaram nos ouvidos dos outros artistas marciais, não foi diferente do que uma imensa surpresa. Todos eles ficaram chocados, nenhum deles ousou acreditar em seus próprios ouvidos. O que? Este jovem realmente queria destruir a tribo verde silenciosa. Ele era louco. Lin Ming calmamente pegou um sabre tesouro de grau terra de nível baixo do seu anel espacial. Uma luz brilhante cobriu o sabre e ele cortou sem rodeios as correntes de selamento de verdadeira essência como se não fosse nada além de madeira morta. Era preciso saber que essas correntes de selamento de verdadeira essência eram especialmente criadas e também estavam gravadas com as runas únicas da raça dos demônios gigantes. Era extremamente difícil até para um artista marcial no reino Xiantian cortá-las em um curto período de tempo. Mas para Lin Ming, era simplesmente lixo. Depois de cortar a corrente, Lin Ming jogou casualmente o sabre tesouro de grau terra de nível baixo para o Yuan. Ele também tirou a lança divina do cometa roxo do seu anel espacial. Lin Ming não usava a lança divina do cometa roxo há muito tempo. No campo de batalha do Mar do Sul, ele usara a alabarda sanguinária da Grande Desolação para esconder seus tatos. E no Palácio Imperial do Deus Demônio, as leis supressivas ali tornavam o poder do trovão e do fogo inúteis, então ele também teve que usar a alabarda sanguinária da Grande Desolação. Na verdade, apenas segurando a lança divina do cometa roxo Lin Ming seria capaz de utilizar a força máxima do fogo e dos trovões e exibir seu mais alto nível de força. Bravo herói, você, o Yuan recebeu inexpressivamente o sabre de grau terra de nível baixo, um tanto estupefato. Não existiam muitos artistas marciais no nível inicial do reino Xiantian que teriam as qualificações para ter uma arma como esta. Mas ela realmente foi dada a ele de forma tão simples. Ajude-me a cuidar da avó e da neta dela. Quando Lin Ming falou essas palavras, ele voou nas alturas. Depois de alcançar o reino Xiantian, Lin Ming nunca havia voado a toda velocidade.
Mas desta vez ele exibiu a técnica do movimento rock dourado quebrando o vazio. O conceito do vento, combinado com a habilidade de voar que um artista marcial no reino Xiantian possuía, imediatamente fez com que a velocidade de Lin Ming subisse ao extremo. Em um piscar de olhos, a figura de Lin Ming desapareceu. Os outros artistas marciais ainda estavam atordoados. A direção em que Lin Ming voou era a sede da tribo verde silenciosa. Ele realmente foi. Com apenas sua própria força, ele planejava se opor à tribo verde silenciosa. O cultivo de Lin Ming estava apenas no reino Xiantian e parecia que ele tinha 20 e poucos anos. Ele era ainda mais jovem que eles. Mas na tribo verde silenciosa, havia generais demônios de 4 ou 5 estrelas e mais de 10 generais demônios de 5 estrelas. Se essas potências combinassem sua força, seria extremamente aterrorizante. Quando Wu Yuan viu Lin Ming se atirar diretamente em direção à sede da tribo verde silenciosa, seus olhos brilharam alternando entre o medo e a excitação. Finalmente, ele entregou o tesouro de grau terra de nível baixo ao seu irmão mais novo e disse: Você cuida da avó e da neta. Eu vou seguir esse herói.